Dando sequência ao nosso minicurso, trago agora a respeito da prevenção. Sou Karine Jamile, professora da Unifasb, enfermeira do Colegiado de Enfermagem há 7 anos. As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas em todas as etapas do atendimento do paciente no serviço de saúde, desde a sua chegada, triagem, espera, durante toda a assistência prestada, até sua alta, transferência e óbito, ou óbito. O atendimento do paciente no serviço de saúde, desde a sua chegada, triagem e espera, segue-se um fluxo. Recomenda-se que, ao agendar consultas ambulatoriais, questione se os pacientes apresentam sintomas de infecção respiratória, por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar. Esses pacientes devem ser orientados, caso seja possível, a adiar a consulta para depois da melhora dos sintomas. Também deve ser orientado que todo paciente deve ir ao serviço utilizando máscara de tecido e permanecer com esta durante a permanência no serviço de saúde. Na chegada ao serviço de saúde, instruir os pacientes e acompanhantes a informar se estão com sintomas de infecção respiratória. Mais uma vez, a exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar. Nesses casos, devem ser tomadas as ações preventivas apropriadas, como, por exemplo, o uso da máscara cirúrgica, desde a entrada do paciente no serviço até o momento que ele conseguir tolerar. Caso o indivíduo não possa tolerar o uso da máscara cirúrgica devido à presença de secreção excessiva ou desconforto respiratório, a própria falta de ar, deve-se orientá-lo a realizar rigorosamente a higiene respiratória, a etiqueta da tosse, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica para as mãos com álcool 70%. Também é recomendado a presença de alertas visuais, a exemplo, cartazes, placas e pôsteres na entrada dos serviços de saúde e em locais estratégicos, áreas de espera, elevadores, lanchonetes, com as seguintes informações: sinais e sintomas da Covid-19, a forma correta para a higienização das mãos, seja com sabonete líquido ou com a preparação alcoólica para as mãos com álcool 70%, e sobre a higiene respiratória, a etiqueta da tosse. Temos aqui 2 observações. Observação 1. A máscara de tecido não é um equipamento de proteção individual. Por isso, ela não pode ser utilizada por profissionais de saúde ou de apoio quando se deveria utilizar a máscara cirúrgica durante a assistência ou contato direto a menos de 1 metro dos pacientes, quando se deveria utilizar a N95 ou equivalente durante a realização dos procedimentos potencialmente geradores de aerosóis. Segunda observação, os EPIs devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria, box ou área de isolamento. Porém, caso o profissional de saúde saia de um quarto, enfermaria ou área de isolamento para atendimento de outro paciente com suspeita ou confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2, na mesma área, setor de isolamento, logo em seguida, não haveria necessidade de trocar o gorro, quando necessário utilizar, ou os óculos, ou o protetor facial, ou a máscara. Neste caso, ele deve trocar somente o avental e luvas, além de realizar a higienização das mãos. De acordo com o que se sabe até o momento, as seguintes orientações devem ser seguidas pelos serviços de saúde.
Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes com suspeitas de infecção pelo SARS-CoV-2 antes mesmo do registro do paciente. Garantir que todos os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção respiratória ou contato com possíveis pacientes com o novo coronavírus. Garantir o isolamento rápido de pacientes com sintomas de infecção pelo SARS-CoV-2 ou outra infecção respiratória, a exemplo de tosse e dificuldade para respirar. Garantir que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2 ou outra infecção respiratória não fiquem esperando atendimento entre os outros pacientes. É necessário fornecer suprimentos e orientações a respeito da higiene respiratória, etiqueta da tosse, prover máscara cirúrgica para pacientes com sintomas de infecção respiratória, como tosse, espirro, secreção nasal. Caso o paciente não esteja utilizando a máscara cirúrgica ou estiver utilizando a máscara cirúrgica suja ou úmida, deve fazer essa troca. Os pacientes e acompanhantes sintomáticos devem utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência na unidade e estas devem ser trocadas sempre que estiverem sujas. Orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene respiratória, etiqueta da tosse. Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço de papel. Utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal, descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos. Evitar tocar boca, mucosa, do nariz e dos olhos. Realizar a higiene das mãos com água, sabonete ou a preparação alcoólica com álcool 70%. Orientar os pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde e apoio sobre a necessidade da higienização das mãos com água e sabonete líquido, neste caso, 40 a 60 segundos, ou com a preparação alcoólica 70% de 20 a 30 segundos. Orientar que pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e apoio evitem tocar, mais uma vez, olhos, nariz e bocas com mãos não higienizadas. Reforça-se a necessidade de intensificar a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies, principalmente as mais tocadas, como maçanetas, interruptores de luz, corrimãos, botões dos elevadores, entre outros. Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente, como, por exemplo, o mobiliário, equipamento para a saúde, e também aqueles fora do ambiente, mas que esteja próximo ao paciente, luvas, outros EPIs contaminados ou com mãos contaminadas. Manter os ambientes ventilados, com ar-condicionado com exaustor, que garanta as trocas de ar ou que se mantenha as janelas abertas. Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e telefones. Realizar limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para a saúde que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Algumas orientações aos profissionais de saúde e aos profissionais que estão no apoio durante essa assistência, quanto a algumas medidas de precaução que precisam ser adotadas. Orientar os profissionais de saúde e de apoio à utilização do EPI, caso entre em contato na área de isolamento, ou prestem assistência ou realizem atividades a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Os serviços de saúde devem implementar políticas que não sejam punitivas para permitir que o profissional de saúde que apresente sintomas de infecção respiratória seja afastado do trabalho em isolamento domiciliar,
seguindo as recomendações publicadas pelo Ministério da Saúde. Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado. Ainda, conforme atualmente está disponível as informações, a via de transmissão é considerada de pessoa a pessoa, o SARS-CoV-2, ocorrendo a partir de gotículas respiratórias expelidas durante a fala, tosse ou espirro, e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante com que outros patógenos respiratórios se disseminam. Além disso, tem-se estudado a possibilidade de transmissão do vírus por meio de aerosóis, que são partículas menores e mais leves do que as gotículas, geradas durante manipulação direta da via aérea, como na intubação orotraqueal, ou em outros procedimentos potencialmente geradores de aerosóis. Temos essa ilustração demonstrando que o aperto de mão é uma das principais formas de contágio. Tem-se aí as gotículas da saliva, o espirro, tosse, catarro e o contato com objetos ou superfícies contaminadas, exemplos de brinquedos também, teclados de computador, mesa, celulares. Precauções a serem adotadas por todos os profissionais que atuam no serviço de saúde, que atuam durante a prestação da assistência. Primeiro, a precaução de contato. Sempre higienização das mãos. Tem-se aí a utilização do avental, das luvas e o quarto privativo. Porém, quando não houver um quarto privativo para esse paciente, deve-se ter uma distância mínima de 2 leitos, né? Uma distância mínima entre os 2 leitos de 1 metro. E que os equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, devem ser de uso exclusivo do paciente. Precauções para gotículas. As gotículas têm tamanho maior que 5 micrômetros e pode atingir a via respiratória alta, ou seja, a mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal. Então, enquanto a precaução para gotículas é necessário manter-se assim a higienização das mãos, utilização da máscara cirúrgica tanto para o profissional quanto para o paciente durante o transporte, e a mesma situação em relação ao quarto privativo. Se não tiver um quarto privativo, que haja aí uma distância de 1 metro entre os 2 leitos, a cada 2 leitos deste quarto. Algumas situações específicas quanto às precauções para aerosóis. Por serem partículas menores e mais leves do que as gotículas, permanecem suspensas no ar por longo período de tempo e, quando inaladas, podem penetrar mais profundamente no trato respiratório. Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2 podem gerar aerosóis, como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coleta de amostras nasotraqueais, broncoscopias. Para esses casos, as preocupações para gotículas devem ser substituídas pelas preocupações para aerosóis. Na precaução quanto a aerosóis, é necessário a utilização da máscara N95, lembrando sempre da higienização das mãos, como primeiro ponto, um descarte adequado do material perfurocortante, a utilização da máscara cirúrgica, né, que o paciente utilize durante todo o seu transporte. Precisa-se do quarto privativo, no entanto, a dica mantém-se da distância de 1 metro entre um leito e outro,
Mas em se tratando de caso confirmado de tuberculose resistente ao tratamento, este não pode dividir o quarto com outros pacientes com tuberculose, por exemplo. Ainda não existe vacina disponível para prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2. Assim, a melhor maneira de prevenir a doença causada por esse vírus, denominada Covid-19, é adotar ações para impedir sua disseminação. Sabe-se que vacinas estão sendo testadas, no entanto, não encontram-se disponíveis com eficácia comprovada. Então, é preciso manter-se protegido com a lavagem adequada das mãos, com a etiqueta da tosse. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas. Fique em casa até melhorar. Evite tocar mucosas, olhos, nariz e boca com as mãos sujas. E quando tocar, lave sempre as mãos com água e sabão para tocar essa região, essa mucosa. Não compartilhe objetos de uso pessoais, como talheres, toalhas, pratos, copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Mais algumas orientações, reforçando à minha esquerda, no canto superior, da importância da higienização das mãos, quando não possível higienizá-las com água e sabão, fazer a utilização do álcool em gel a 70%. A etiqueta da tosse, temos essa imagem à direita do canto superior, ilustrando que ao espirrar, tossir, deve-se cobrir a boca com lenço descartável, com o braço, nunca com as mãos. Na parte inferior esquerda, reforça-se a não utilização de utensílios, compartilhamento de utensílios, e que, quando na necessidade de um atendimento, deve-se procurar o atendimento médico, quando tiver dificuldade para respirar e febre. Não há uma medicação específica para a infecção. Os pacientes devem repousar e receber tratamento para aliviar os sintomas. Aqui são as referências que foram utilizadas para a construção do minicurso. Centro Universitário São Francisco de Barreiras agradece a participação de todos vocês no nosso minicurso do Colegiado de Enfermagem. Vamos juntos combater o Covid-19. Deixamos aqui para vocês essa frase de Charles Darwin: não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.